Eu sou da Igreja com a Paz do Senhor e todos aqueles que nos estão a ouvir por internet. É sempre um prazer nós cumprirmos esta missão de transmitir uma palavra de consolo, uma palavra de conforto e, acima de tudo, falar acerca das coisas que são de cima. Neste mundo tribulado, neste mundo cheio de preocupações, neste mundo que nos impede, neste momento, de nos juntarmos na casa do Senhor para louvar o seu nome, há uma apenas solução, que é nós olharmos para o Senhor Jesus, e só Ele traz consolo e conforto aos nossos corações. Por isso mesmo é que nós transmitimos estas pequenas mensagens pela internet, para que realmente possais receber de alguma forma uma palavra de não apenas de consolação, não apenas de conforto, mas uma palavra de esperança, sabendo que o nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas, Ele está atento, os seus olhos estão sobre cada um de nós, estão sobre a sua igreja, e nós sabemos que Ele cuida de cada um de nós. E breve vem o nosso Senhor Jesus, breve vem aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, breve vem aquele que vem buscar a sua igreja para levar com Ele para toda a eternidade. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai Santo, porque Tu tens sido com cada um de nós, nos tens abençoado, nos tens guardado. Ó Pai, nos tens dado a certeza da salvação, ó Senhor, e tens consolado as nossas vidas. Tens acompanhado, Senhor, o nosso viver, tens-nos guardado de todas as doenças, principalmente desta que tanto tem circulado no nosso meio. Ó Pai Santo, e Tu tens guardado a Tua tenda, Senhor, nós te agradecemos por isto. Ó Pai Santo, e no meio desta confusão de ideias, pensamentos, de ensinamentos, ó Pai, nós queremos nos manter firmes na Tua palavra, firmes, Senhor, no caminho para o qual que nós iniciamos a nossa jornada, para podermos chegar até ao final da carreira, Senhor, e podermos olhar para trás e olhar para a frente e dizer: louvado e engrandecido seja o Teu santo nome, porque Tu nos tens guardado até aqui. Ó Pai, nós sabemos que a nossa vida está nas Tuas mãos, mas mais importante que a nossa vida, Senhor, esta vida física, esta carne, que para nada serve, a nossa alma, aquilo que vai ficar para toda a eternidade. Isso está nas Tuas mãos. Ó Pai, nós te agradecemos por tudo. Nesta hora queremos pedir pelos nossos irmãos, em qualquer que eles estejam, Senhor, principalmente aqueles que estão doentes, visita-os nesta hora, visita aqueles que estão sozinhos, em isolamento, Senhor. Ó Pai, que neste momento e nestes tempos de solidão e de afastamento dos seus queridos, ó Pai, sentem tanto aperto no seu coração. Ó Pai Santo, visita-os nesta hora. Faz-nos sentir a Tua presença, Senhor. E faz-nos sentir a Tua mão perto de cada um deles, porque nós sabemos, Pai Santo, que Tu estás muito próximo de cada um de nós. Louvado e agradecido seja o Teu santo nome. Nós tudo pedimos e agradecemos no Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Amém. É realmente, meus irmãos, o Senhor está sempre junto e perto de cada um de nós. Apesar de muitos estaremos, não é o meu caso, mas muitos irmãos da igreja estão isolados e, de certa forma, também, inclusive, as visitas são evitadas para que não possamos, de alguma forma, infectar alguém. Mas, apesar de tudo isso, nós sabemos que o Senhor está junto de cada um de nós. Hoje, quando fomos até Angil e estivemos a compartilhar a palavra com a irmã Lourdes e a irmã Isolina, nós nos lembramos da irmã Maria, que saiu do hospital, está em casa da sua nora, a convalescer. O nome da sua nora é Rosa Maria. E nós fomos ouvindo e sabemos
que há uma resistência porque ela não partilha a mesma fé da nossa irmã Maria, a mesma fé que nós partilhamos, e de certa forma resistem um pouco a que se visite ou que se telefone, e por isso nós estávamos a compartilhar e a dizer, bem, mas uma coisa é certa e nós sabemos, é que a nossa irmã Maria, ela tem esta fé, tem esta certeza no seu coração do que o Senhor está sempre junto dela. E nós sabemos disso, e nós vivemos isso também. Mas, de qualquer forma, nós, como Igreja do Senhor, temos responsabilidade de falar e alguns de visitar e de podermos partilhar a palavra. E então, estávamos neste tipo de conversa e as dificuldades que temos para realmente podermos deslocar lá, porque a família não está aberta para receber. E nós nos lembramos que é uma oportunidade. É uma oportunidade porque é a hora de nós orarmos mais e mais por aqueles que não são crentes. E neste caso, em vez de orar, e devemos orar para a nossa querida irmã Maria, para que o Senhor continue a fortalecê-la, mas sabemos que ela tem esta esperança e tem esta certeza no seu coração de que o Senhor está junto dela e o Senhor é poderoso para guardar o seu tesouro até o dia final. Ela tem esta certeza no seu coração. Mas é uma oportunidade para orarmos pela sua nora, para que a sua nora possa ser tocada no seu coração. E assim ela possa permitir que nós a visitemos e para que realmente ela possa também aceitar e possa se converter. E esta é uma oportunidade que iremos usar para realmente nós podermos fazer aquilo que o Senhor Jesus nos ordenou, que é a nossa missão, a missão da Igreja, porque nós fomos chamados para evangelizar, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esta é a responsabilidade de cada um de nós, é a responsabilidade do crente, não é a responsabilidade de alguns, é a responsabilidade de todos, realmente levarmos a mensagem do Evangelho para que o Senhor possa converter e possa realmente inverter este sentimento de resistência que as pessoas têm relativamente ao Evangelho. Nós, a semana passada, meditamos acerca daquele texto em João, no capítulo 6, a partir do verso 70. Um texto interessante, porque, não querendo repetir a mensagem que nós partilhamos fez esta sexta-feira 8 dias. Sexta-feira, 8 dias. Em que nós meditamos em João capítulo 6, a partir do verso 60 até ao verso 71. É um episódio extremamente interessante, em que o Senhor Jesus, com os seus discípulos, e aqui, se os irmãos tiverem, depois podem procurar o texto, se não se recordam da mensagem, mas é sempre bom nós relembrarmos e estarmos sempre ajustados com a palavra do Senhor e saber aquilo que ela escreve. Porque ela, todos os dias, sempre que a lemos, algo novo fala ao nosso coração. E hoje, quando estávamos a meditar, nós também esta passagem veio novamente à nossa mente, porque ela é muito rica. E, como toda a palavra do Senhor, ela é rica. E nesta aqui, principalmente nos Evangelhos, que nos contam uma história verdadeira, em que são narrados os acontecimentos do Senhor Jesus, em que aqueles que escreveram, inclusive, colocam o Senhor Jesus a falar na primeira pessoa, porque depois nós lemos as cartas e outros textos em que aí o Senhor Jesus já não fala na primeira pessoa, mas nos 4 Evangelhos vai haver situações em que os evangelistas, aqueles que escreveram o Evangelho, colocam o Senhor Jesus a falar. E é sempre interessante nós vermos e lermos aquilo que o Senhor Jesus diz e quais são as suas mensagens.
E neste texto em João, ele fala acerca de dois tipos de discípulos. Fala dos discípulos que realmente seguiam o Senhor Jesus, e eram todos. Eram aqueles discípulos que iam acompanhando, eles iam ouvindo a mensagem, e além de ouvir a mensagem, eles iam vendo a mensagem em ação. Porque o Senhor Jesus não apenas falava, ele falava de uma forma diferente que falámos todos nós, porque ele falava com autoridade. Aqueles que o ouviam reconheciam isto, quando comparado com aquilo que outros falavam naquele tempo. Eles, relativamente ao Senhor Jesus, eles diziam: este fala, mas fala como que com autoridade. Ou seja, as palavras do Senhor Jesus eram palavras realmente muito fortes. Não havia contestação. Haviam aqueles que tentavam se introduzir e fazer perguntas difíceis ao Senhor Jesus, mas ele, quando respondia, ele respondia de uma forma assertiva e de uma forma cheia de autoridade, porque ele falava ao coração. E quando o Senhor Jesus abria a boca, não havia hipótese de contestação. E então, neste texto, ele apresenta aqui um grupo de discípulos, que eram todos os discípulos, e todos estavam englobados, eram aqueles que seguiam ao Senhor Jesus, que viam e ouviam aquilo que o Senhor Jesus ia fazendo e ia dizendo. E esse é o grupo em que, quando nós olhamos para as igrejas e para todos aqueles que têm ouvido a palavra do Senhor Jesus, têm visto também o Senhor Jesus em ação, a palavra de Deus em ação, através de milagres, através de curas, através de profecias que são feitas e veem elas a serem concretizadas, através de muitas pregações, muita evangelização, são todos. Eles ouvem, veem. Mas dentro destes existe um outro grupo de discípulos, que são um grupo muito especial, que o Senhor Jesus depois se referiu a eles durante este pequeno episódio. São cerca de 11 versículos. Então, relativamente a todos, o Senhor Jesus ouviu que eles murmuravam acerca do Senhor Jesus. E relativamente àquilo que o Senhor Jesus tinha dito. E murmuravam porque eles não entendiam a mensagem do Senhor Jesus. E por isso mesmo eles diziam: duro, no verso 60, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Referindo-se àquilo que o Senhor Jesus tinha dito nos versículos anteriores. Eles ouviam, mas realmente a palavra era difícil de aceitação. Porque a palavra era racionalizada. Portanto, a nossa razão racionalizava a palavra. E, meus irmãos, estes é a característica de muitos que, inclusive, assistem nas igrejas, em que realmente durante anos eles vão ouvindo a palavra, mas continuam a dizer, e alguns deles dizem, e ouvimos alguém dizer este sábado, que muitos dizem que a palavra de Deus tem que ser atualizada para os nossos dias, porque ela já há ensinamentos que não são aceitos. Como se que a palavra de Deus, que foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo, que eles apenas escreveram para os anos antes dos anos 2020, ou antes, escreveram para o passado. E agora tem que ser reescrita a palavra de Deus. E durante séculos, meus irmãos, a palavra de Deus tem tentado sido reescrita. E nós, quando olhamos para muitas traduções que vão aparecendo ao longo dos tempos, nós vemos isso a acontecer. Muitos homens, não inspirados pelo Espírito Santo de Deus, tentem reescrever a palavra de Deus, tirando o conteúdo e a mensagem que ela tem para cada um de nós. Mas nós sabemos que o Senhor é eterno. A mensagem, ela se mantém constante. É uma mensagem eterna. Não tem sombra de variação. Ela mantém-se até aos dias de hoje. E continuarão. E se o mundo vivesse, e se o mundo vivesse mais 2000 anos, daqui a 2000 anos, que nós não sabemos como é que seria este mundo, ela continua a ser precisa, ela continua a ser igual à qual ela é nos dias em que corre, nos dias em que temos. Porque a palavra de Deus é eterna. E muitos querem reescrevê-la porque, como a palavra de Deus
contradiz quais são os seus princípios, os seus valores, aquilo que eles veem que deve ser o mundo. Então, não querendo serem julgados pela palavra, não querendo que o Senhor lhes aponte que eles estão errados, eles tentam reescrever a palavra de Deus para encontrar, e depois dizem, como reescreveram a palavra de Deus, há determinados pensamentos, há determinadas atitudes, há determinadas leis que são levantadas, eles sentem-se à vontade porque não encontram na palavra de Deus aquilo que nos pode contradizer. Hoje em dia, muitas igrejas, muitos homens que se dizem homens de Deus, vivem e ensinam e na sua vivência, numa tentativa de se aproximarem do mundo, estão a viver e estão a ensinar princípios que são princípios contra a vontade de Deus. Isto é um risco que nós vivemos porque eles tentam que a palavra seja ajustada ao homem e não o homem ser ajustado pela palavra de Deus. Estão a entender a diferença que existe? O homem ser ajustado pela palavra de Deus, ou o homem ser corrigido, o homem ser guiado pela palavra de Deus, a palavra de Deus nos apontar o caminho, e esse é realmente aquilo que o Senhor quer, porque, como diz o Salmo 23, que também meditamos há uns tempos atrás, em que fala acerca do pastor, e o pastor é aquele que guia, e por isso mesmo o salmista, ele diz no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu queixado me consolam. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Nós vivemos neste mundo e vivemos como ovelhas e devemos viver como ovelhas, mas temos um pastor. E normalmente o pastor sabe para onde deve guiar as suas ovelhas. Ele vai à frente, as ovelhas o seguem. E ele é que decide em que caminhos eles há de ir e que pastos eles devem comer. Por isso mesmo, ele usa a vara e ele usa o cajado para guiar. Mas o homem dos nossos dias, devido a pensamentos humanistas, eles querem reescrever a palavra de Deus para que a palavra seja ajustada a eles. O efeito é catastrófico para o homem, porque, sendo assim, o homem vai viver não de acordo com a vontade de Deus, mas vai viver de acordo com a sua própria vontade. E aí, quando o Senhor vier, ele vai realmente estar nesta situação em que o Senhor vai castigar e não vai salvar. Mas esta é a situação destes discípulos, o grupo geral dos discípulos, em que eles ouviam, mas não entendiam a palavra de Deus, não entendiam o discurso do Senhor Jesus, e por isso mesmo eles diziam, duro é para nós. E dentro deste grupo, então o Senhor Jesus fala com eles e pergunta-lhes, escandalizai-vos, isto escandaliza-vos. É interessante, meus irmãos, o evangelista, ao escrever isto, ele escreveu no verso 61 e disse, sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes, isto escandaliza-vos. A expressão que Jesus sabia, não é? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo. Não foi ninguém que lhe foi dizer ao Senhor Jesus, que chegou à beira do Senhor Jesus e disse, olha, Senhor Jesus, há ali um grupo de discípulos que tem esta dificuldade e estão a murmurar entre si. Nós também não sabemos se eles falavam uns com os outros ou se realmente os discípulos também murmuravam dentro de si mesmo e estavam escandalizados com as palavras do Senhor Jesus. Mas aquilo que nós sabemos e que podemos entender é que o Senhor Jesus em si mesmo. O nosso Deus, Ele nos conhece. O nosso Deus não precisa que nós vamos até Ele e que fazemos um relatório daquilo que se passa à nossa volta. O Senhor conhece todas as coisas. Ele conhece aquilo que vai no meu coração. E para isso, meus irmãos, se nós desligássemos por um pouco e pensássemos e disséssemos assim, ok, o Senhor conhece aquilo que vai no meu coração.
E se nós dissermos, e aquilo que vai no coração, o que é? E se durante algum tempo fizéssemos esta paragem e meditássemos em nós mesmos, nós iríamos ficar surpreendidos muitas vezes com aquilo que vai no nosso coração. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe todas as coisas. Por isso é interessante quando nós vamos em oração ao Senhor e nos expomos na presença do Senhor e lá nos abrimos com o Senhor. O Senhor sabe, de antemão, aquilo que nós precisamos e aquilo que nós necessitamos. O Senhor sabe todas as coisas, mas mesmo assim, nós vamos à sua presença e é um exercício. A oração é para nós, para que realmente nós nos exponhamos na presença do Senhor. Mas temos do outro lado aquele que nos ouve, que conhece todas as coisas. E ele diz, está bem, tu trazes-me isto em oração, eu sei. E às vezes nós fazemos um pedido e o Senhor sabe, eu sei aquilo que tu necessitas, eu sei aquilo que tu queres, porque o Senhor conhece todas as coisas. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. E aqui nós vemos que ele sabia aquilo que aqueles discípulos estavam a murmurar. E por isso mesmo ele virou-se para eles e lhes disse, escandaliza-vos. Os meus ensinamentos escandalizam-vos. As minhas palavras vocês não entendem, não querem aceitar. A mensagem de hoje da palavra de Deus não é aceita e por isso mesmo vocês têm necessidade de mudar algumas coisas. Há alguns ensinamentos que são ensinamentos antigos. Quando nós falamos de alguns comportamentos que são comportamentos desviantes nos nossos dias e que quando nós olhamos para estes comportamentos e vamos à palavra de Deus e vamos ver o que é que o Senhor refere relativamente a este tipo de comportamento. E então temos visto muitas vezes que para justificar os comportamentos de hoje em dia, nós procuramos muitos argumentos na palavra de Deus para encontrarmos ali alguma coisa que nos possa escusar. E se não encontrarmos, bem, aquilo que muitas vezes é disto, ok, a palavra de Deus está desajustada para os nossos dias. Temos que a ajustar para justificar os nossos comportamentos. Mas o Senhor Jesus conhece e Deus conhece todas as coisas. Escandaliza-vos. E aquilo que aconteceu foi que, ao falar acerca disto e os desafiar, muitos foram aqueles que o deixaram. E, meus irmãos, nós podemos entender, aqui não nos diz quantos foram, aqui não diz quantos foram, aqui diz que no verso 66, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. E esta foi realmente uma tomada de posição. Uma tomada de posição. O Senhor Jesus confrontou os corações. E nós temos visto muitos também a se afastarem. Porque a palavra é dura. Porque a palavra de Deus não para eles, e não é um problema da palavra, é um problema deles, a palavra não faz o efeito. É uma palavra dura e difícil de aceitação. Mas este é um grupo de discípulos que engloba a todos. Estes eram homens e mulheres que seguiam o Senhor Jesus, que ouviam o Senhor Jesus, que viam os grandes milagres que o Senhor Jesus fez. Como nós referimos, viu aquele que é um dos maiores milagres, que é a multiplicação dos pães. Né? E eles realmente presenciaram estas maravilhas, mas mesmo assim eles chegaram a uma situação em que a palavra, o discurso do Senhor Jesus era muito duro para eles e eles não o aceitavam. Mas realmente, depois existe, dentro deste grande grupo de discípulos, existe depois um pequeno grupo de discípulos. Que o Senhor Jesus, quando os viu, todos os outros a afastar, ele olhou à sua volta. Imaginemos o Senhor Jesus a falar para aquela multidão de discípulos, e depois o Senhor Jesus está a falar num determinado lugar, e eles começam-se a dispersar. Um vai para ali, um vai para a esquerda, outro vai para a direita, outro vai para trás, cada um para o seu lugar. Podemos imaginar que alguns deles a comentarem em grupos uns com os outros, comentarem acerca dos ensinamentos do Senhor Jesus, a abanarem as suas cabeças. Também podemos ver que alguns saíam, mas com pesar, não é?
Iam, mas não sabiam bem porque é que estavam a sair. Então iam muito naquela, será que é, será que não é? Mas iam-se afastando. E muitos foram aqueles que se afastaram. Então o Senhor Jesus, depois de ver todos eles ir, olhou e contou aqueles que estavam, que ficaram. E viu que era só realmente um pequeno grupo, 12. E faz esta pergunta para eles: e vós? Também quereis retirar-vos? Não é? E vós também quereis retirar-vos? E respondeu, pois, Simão Pedro, depois fez aquela afirmação, que é uma afirmação maravilhosa. Fez esta pergunta que nós devemos também fazer, e esta foi, no fundo, a palavra-chave, ou as palavras-chave que nós colocamos como tema de meditação e que nós devemos colocá-las na nossa vida. E se realmente nós vivermos vivermos esta posição, realmente estamos na posição certa. O Pedro ele faz esta afirmação tão forte. Para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E temos crido que tu és o Filho de Deus, o Filho de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Isto não lhe revelou nem a carne nem o sangue, como nós podemos entender noutras passagens, mas foi o Espírito do Senhor que revelou ao seu coração. Este é um grupo de discípulos diferentes. Existem os muitos, milhares e milhares, milhões, e depois existe um grupo de discípulos que realmente a palavra faz o efeito completamente diferente, como dissemos. Enquanto que para uns é dura, esta palavra tem que ser ajustada aos dias de hoje, porque ela não dá resposta. Esta palavra não dá resposta às nossas necessidades do dia de hoje. Esta palavra, a palavra do Senhor Jesus, não consegue justificar os nossos comportamentos, porque nós queremos ser diferentes, porque nós pensamos de uma forma diferente, somos um povo muito mais evoluído. E meus irmãos, às vezes quando nós falamos, e eu também já fui jovem, não é? Também já vivi o tempo em que tinha a juventude e que eu pensava da minha própria maneira de pensar. E às vezes quando nós estamos a falar com os jovens, eu também revendo na juventude de hoje, e às vezes eles falam, mesmo relativamente à igreja, da igreja não está ajustada aos dias de hoje. Porque as músicas que nós cantamos são músicas antigas. E hoje em dia existem outras músicas e por isso nós queremos cantar outras músicas. E realmente, meus irmãos, nós temos que acompanhar os nossos tempos, temos que trazer novas melodias para a igreja, melodias com mais ritmo. É algo para o qual nós estamos abertos. Mas nós temos que nos manter agarrados ao conteúdo. E muitas vezes as músicas, elas, se o conteúdo delas, aquilo que nós afirmamos, cantamos, meditamos nas músicas, elas realmente não manterem o seu conteúdo. Então, também para quê? O Senhor Jesus não quer apenas melodia. O nosso Deus não quer apenas uma melodia bonita. Senão, iríamos buscar os paparotes deste mundo, iríamos buscar aqueles que cantam de uma forma maravilhosa e punham-nos a cantar. Mas não é a música que, apesar de, voltando atrás, não estou a criticar a melodia. Antes, pelo contrário, muitas vezes sinto-me triste porque eu gostaria de poder tocar piano, podia tocar viola. Deus não me deu esse dom. Nitidamente, o Senhor não me deu. E por isso mesmo, não quero que pensem que eu estou a criticar essa área. A música é extremamente importante na igreja. E nós, se formos ao Velho Testamento, nós vamos ver que o Senhor era louvado com harpa, com instrumentos de sopro, era louvado de muitas formas, ou de muitos instrumentos, e nós temos que trazer esse dom.
Mas uma coisa é certa, o conteúdo, a letra, essa realmente é importante. E aquilo que nós temos visto nos últimos tempos é que a letra, ela se vai degenerando. E às vezes, conversando com os jovens, eles fazem estas queixas. A igreja não tem que se adaptar aos nossos dias. A igreja por si só e os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, elas já eram progressistas no tempo passado. Elas continuam a ser progressistas nos dias de hoje. Porque se no tempo passado elas eram progressistas, e meus irmãos, eu quando tinha 18 anos, eu era crente no Senhor Jesus Cristo. E na minha turma, no 12º ano, eu era a única pessoa na turma que cria piamente na palavra de Deus e que realmente, quando se falava acerca da evolução, eu defendia, e muitas vezes em mim mesmo, porque não valia a pena discutir a criação, e nunca fui convencido de forma alguma por algum pensamento de evolucionista, porque eu estava alicerçado na palavra. Éramos progressistas naquele tempo, porque éramos os únicos que defendíamos aquilo que hoje em dia o homem, depois de todos estes anos que houve uma evolução na ciência, eles chegaram à conclusão que a evolução em si não faz sentido se não houver alguém que ditou como é que a evolução ia acontecer. Portanto, hoje em dia, nos nossos dias, os cientistas, eles realmente chegam à conclusão de que, ok, não há Deus, mas existe alguém no universo que definiu que as coisas ocorressem da forma como ocorressem. Nós sabemos que esse alguém é o próprio Deus. A ciência, ela não consegue retirar Deus do universo. Quando eles olham e são honestos na sua ciência, eles realmente chegam à conclusão: estas coisas não poderiam ter acontecido por acaso. Existe alguém que definiu todas as coisas. Esse alguém, nós dizemos, esse alguém é o próprio Deus. Hein? Não procurem outro designer ou outro aquele que é o desenhador do universo. Esse é o próprio Deus. E olhem, há mais de 5.000 anos atrás, há muitos anos, já se escreviam e acerca deste Deus que criou todas as coisas. Realmente, aquilo que eles chegam à conclusão. Eu era progressista naquele tempo e a palavra e os crentes sempre foram progressistas, porque nunca estiveram adaptados aos dias em que a palavra de Deus, quando a palavra de Deus foi escrita. No tempo dos romanos, os crentes eram perseguidos, porque a palavra de Deus naquela altura não estava ajustada à sociedade nem à forma de pensar naqueles tempos. E durante os séculos sempre foi assim. E nos dias de hoje não há surpresa. A palavra de Deus não está ajustada aos dias. Porquê? Porque ela não tem que se ajustar. Os dias e a igreja é que tem que se ajustar à palavra de Deus. E por isso mesmo, às vezes nós ouvimos este pensamento: a igreja tem que se ajustar aos dias, à sociedade onde nós vivemos, para podermos atrair, inclusive também se pensa, para podermos atrair multidões. É um erro bastante grande. Porque, e aquilo nós podemos entender, muitos foram aqueles que se afastaram. Tomaram uma decisão, não seguir o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus olhou: e vocês 12? Quereis também vós retirar-vos? Esta é uma palavra para os nossos dias. Porque nós realmente fazemos uma afirmação de fé. Nós cremos na palavra de Deus, tal qual ela está escrita, tal qual ela chegou aos nossos dias. Nós não queremos que a palavra de Deus, a Bíblia e os seus ensinamentos têm que ser ajustados às novas realidades da nossa sociedade. Ela continua da mesma forma como sempre, durante toda a história da humanidade, ela continua a ser a base para a qual aquele que realmente crê no Senhor Jesus Cristo, para aquele que quer seguir os ensinamentos do Senhor Jesus, ela serve para ajustar. Não esperemos encontrar na palavra de Deus apenas a confirmação daquilo que nós pensamos. A palavra de Deus, ela tem a intenção
de nos ajustar. E nós damos graças a Deus por isso. Eu dou graças a Deus porque a palavra de Deus a mim corrige-me. E eu creio que tenho que ser corrigido. E fico satisfeito porque Deus me corrige. Porque Deus usa, o Senhor Jesus, o pastor amado, Ele usa a vara para me corrigir. E nós damos graças a Deus por isto. E, meus irmãos, não nos querendo nos alongar mais e não querendo, porque nós já falamos acerca deste texto, mas realmente ele é tão rico e tão ajustado aos nossos dias que realmente nos leva novamente a refletir acerca dele. É que realmente o Senhor Jesus, voltando-se para aqueles 12 e vendo que uma multidão o deixou e agora só aquele pequeno rebanho, aquele grupo tão pequenino, e o Senhor Jesus, sabendo, como nós dissemos também na sexta-feira passada, ou há 2 semanas atrás, o Senhor Jesus, sabendo a resposta, Ele faz a pergunta: e vocês? E vós? Quereis também retirar-vos? E Pedro tem esta expressão: para quem iremos nós? Meus irmãos, esta é a mesma pergunta que o Senhor Jesus faz para o pequeno rebanho que está a ficar muito perto daquele dia em que o Senhor vai buscar e vem buscar a sua igreja, porque vai ser pequeno. E o Senhor Jesus falou acerca disso. Não é? E ontem nós meditamos e falámos e alguém comentou que esta expressão que tantas vezes nós repetimos, quando o Senhor Jesus vier, quando eu vier, acharei fé na terra, é precisamente relativamente a este ponto. Porque muitos, o Evangelho vai ser pregado. O Evangelho vai ser pregado até aos confins da terra. Mas o Senhor Jesus tem esta expressão. Apesar do Evangelho ter sido disseminado, quando eu vier, será que vou encontrar fé na terra? E nós sabemos que Deus vai abreviar esses dias, apesar desses dias estarem pré-definidos e estarem precisos no tempo, só o Senhor sabe, realmente que nós possamos pertencer a este pequeno rebanho. Este pequeno rebanho que realmente tem este pensamento nos nossos corações. Tudo nos pode vir contra nós. Podemos ser odiados pela sociedade. A sociedade pode nos discriminar. E podemos ser discriminados dentro da própria igreja, porque as igrejas também discriminam. Mas nós nos mantemos fiéis a esta palavra e que tenhamos todos esta mesma expressão. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Que o Senhor abençoe os vossos corações e se alguns de vós se sentiram um bocadinho incomodados de ouvirem novamente este texto, leiam o texto, porque ele é rico e nos deve fazer meditar. Porque ele, apesar de ter sido palavras do Senhor Jesus para os discípulos que lá estavam há 2000 anos atrás, é o mesmo para hoje, para os nossos dias e para a nossa situação. Porque hoje também muitos discípulos têm escandalizado, e discípulos são aqueles que seguem, que ouvem, que veem, experimentam também, mas muitos são aqueles que se escandalizam com os ensinamentos, e por isso às vezes em algumas igrejas há coisas que já não se falam, as pessoas não gostam de falar, e os pregadores não falam acerca do pecado, já não querem falar acerca do diabo, muito menos falar acerca do inferno, e preferem falar acerca do amor, preferem falar acerca de muitas outras coisas, mas não dão a mensagem completa, porque a sociedade de hoje não quer ouvir estas coisas, por isso a igreja deixou de falar. Mas nós sabemos que esta palavra, ela serve para nosso ensino, para a nossa direção. E nós, não ela, temos que nos ajustar à palavra de Deus e não tentar ajustar a palavra de Deus aos nossos dias.
Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Ó Senhor, aquilo que nós te pedimos é que realmente continuemos firmes nestes ensinamentos, Senhor. Porque nós sabemos que eles são ensinamentos eternos. Se um comportamento era um comportamento reprovável nos dias em que a tua palavra foi escrita, este mesmo comportamento é reprovável nos nossos dias. Mesmo que a sociedade, nós sabemos que mesmo que a sociedade tenha um pensamento diferente, nós sabemos que os teus ensinamentos são eternos. Porque tu és o mesmo Deus, um Deus que não muda. Ó Pai Santo, dá-nos esta consciência. E te pedimos, Senhor, nesta hora, Senhor, que tu nos abençoes, que dês força à tua igreja e realmente nós possamos nos equipar para este combate, que é um combate permanente. É um combate que não é contra a carne nem contra o sangue. Nós sabemos disso. Ó Pai Santo, visita-nos, Senhor, nesta hora, te pedimos. Continua a ser connosco e abençoa os meus irmãos em qualquer lado que eles estejam. Que o Senhor fale aos nossos corações. Amém. Que o Senhor nos abençoe, vos dê uma boa semana que vem por aí. Vivemos os tempos complicados. Os números do Covid-19 estão a continuar a aumentar no nosso país, infelizmente. Mas nós sabemos que, cumprindo as regras que estão definidas, e como já dissemos, uma delas que é o uso de máscara, sempre que possível. O uso de máscara é uma atitude cristã, porque ao usá-la, nós ao usá-la estamos a proteger os que nos rodeiam à nossa volta. Não é por nós mesmos que nós usamos as máscaras, é pelos outros. Há um comentário que aparece, achei interessante, que diz que o uso de máscara porque há muitos tipos de máscara, há máscaras até coloridas e tudo mais, então diz que a máscara fala acerca de quem a usa, porque alguns têm algumas marcas, algum design, alguns padrões até interessantes. Eu tenho, está ali a Paulinha, no outro dia eu disse à Paulinha, Paulinha, essas tem uma máscara toda florida. E ela até sorriu, porque às vezes até vem a condizer com a própria roupa. Mas isso, a máscara em si diz algo acerca de quem a usa. E depois, no final do reclame diz, ou do pensamento diz, a falta da máscara também. E o não usar a máscara, também nós estamos a dar uma mensagem acerca de nós próprios, que não seja por falta de máscaras, mas que realmente nós tenhamos um comportamento responsável, porque os tempos que vêm por aí são difíceis. Nós pedimos oração pelos médicos e enfermeiros. Nós temos enfermeiras dentro da nossa igreja, temos pelo menos uma muito ativa, que é a Cristina, e que nós sabemos que ela está ali na luta. Nós pedimos oração por ela. Temos médicos também, a Lídia Catarina e também a filha do doutor Falcão, agora falta-me o nome dela, e também a neta da Dona Maria dos Prazeres, e alguns que também estão a estudar para a enfermagem. Que realmente o Senhor guarde estas nossas queridas e todos aqueles que estão a serviço do povo, porque a situação irá se agravar nos próximos tempos. Nós temos a certeza que tudo está nas mãos de Deus e é necessário um milagre de Deus. Eu não acredito que seja uma vacina. A vacina ela vai chegar e vai depois começar a resolver, e Deus está a dar sabedoria aos homens para eles desenvolver a vacina. Mas nós cremos que é necessário realmente a mão do Senhor para fazer as coisas de um momento para o outro. Foi de um momento para o outro que as coisas começaram. E só mesmo com a mão do Senhor, um milagre que pode desligar novamente e voltarmos àquilo que era a normalidade. Porque sem Ele, e a prova está, que o homem, apesar de todas as suas competências, todas as suas capacidades, não consegue resolver. Só o nosso Deus. E uma coisa nós temos a certeza, é que tudo está nas suas mãos.
Que o Senhor abençoe os vossos corações e vos dê uma semana abençoada. Amém.